Você é invulnerável, é jovem, é forte, é saudável. Sente que nada será capaz de detê-lo, nada será capaz de derrotá-lo. É bom ter essa força de vida, mas infelizmente o tempo e um imprevisto pode acontecer com qualquer um de nós. Você está muito bem agora, sente-se imortal. Mas já parou para pensar que, de uma hora para outra, você pode não ter mais as pessoas que você mais ama ao seu lado por causa de uma doença? Você tem se preocupado com sua saúde das pessoas que ama? Mais de 70% das mortes por ano no Brasil são causadas por doenças. Tenha bons hábitos enquanto há tempo. Seja exemplo para as pessoas à sua volta. Um dia, o jovem tornou-se adulto. O adulto tornou-se idoso. O que fazer para conservar a boa saúde e prolongar a vida? Há muito se tem dito que o homem é o que come. É fácil entender que o que é ingerido é o principal responsável pela vida saudável. É preciso melhorar os cuidados com a saúde geral. O futuro da saúde depende do cuidado dela no presente. O que você faria diferente se pudesse voltar no tempo? Poetas e cantores têm repetido muitas vezes esse lamento. Se eu pudesse voltar no tempo... Infelizmente, o tempo é unidirecional. É preciso viver bem cada segundo para usufruir os dias futuros. Na questão da saúde é fundamental prever e se preparar. Da saúde se cuida enquanto se tem. Geralmente se faz o contrário. A pessoa passa a se preocupar com a saúde quando a perde, mas aí já está perdida. Você conhece o melhor medicamento do mundo? É melhor prevenir do que remediar. Já dizia antigo ditado. Assim, o melhor medicamento é o preventivo. Por isso, você precisa prestar atenção à nossa dica. A nossa revelação vai surpreender você. Até qual idade você quer viver? Para a eternidade, eu sei. Mas para o ser humano ainda é impossível. Mas você pode prolongar em muito a sua vida e pode preservar a boa saúde por muito mais tempo. Está aí uma revelação surpreendente. Timol, a empresa comprometida com a sua saúde. A Timol é referência no assunto de qualidade de vida. São 15 anos de mercado, idoneidade comprovada, produtos e serviços abalizados por comprovações científicas. Mas você precisa conhecer e entender o que exatamente é Timol. É uma empresa multinacional que comercializa vários produtos voltados para melhorar sua saúde e, em especial, fabrica o Silocimol, um produto que produz a supermagnetização da água. Você ingerindo uma água tratada magneticamente, além de melhorar em muito sua saúde, lhe trará maior qualidade de vida para você usufruir ao lado de pessoas que você ama. Não deixe para mais tarde. Faça contato imediato e conheça o melhor cuidado para a sua saúde e o prolongamento da nossa juventude. Não deixe de entrar em contato com um de nossos representantes. Teremos prazer em recebê-lo. Timol, comprometida em proporcionar saúde e qualidade de vida às pessoas. Boa noite a todos, excelente terça-feira, é sempre um prazer estar com todos vocês nas noites de terça, palestras sempre especiais com os nossos terapeutas, naturopatas, e hoje não é diferente. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é a fibromialgia, uma doença que é mais recorrente do que a maioria das pessoas podem imaginar, mas que são várias sequelas decorrentes da enfermidade. Na verdade, a fibromialgia é uma síndrome, né? E vamos ver isso aqui hoje. Então, já que o assunto é muito interessante, muito importante, até porque vamos ver a relação da fibromialgia com outras doenças, inclusive com a depressão. Então, relembra as pessoas que você fez o convite durante os dias, durante o dia de hoje também, para que eles e suas famílias possam entender e ver a forma de poder reverter esse quadro que é muito ruim. Bom, nós temos hoje o Dr. Dalto, a doutora Fernanda. A doutora Fernanda é terapeuta integrativa, é farmacêutica, e ela fez um estudo lá na sua cidade. Ela já apresentou esse estudo em outras ocasiões, mas hoje, além de apresentar o estudo, ela vai decorrer sobre o tema. E aí, nós vamos chamar com muita atenção a doutora Fernanda, na sequência o doutor Dalto,
mas iniciando com a doutora Fernanda Assunção Anjos, que vai falar sobre a fibromialgia e o estudo que ela realizou. Doutora Fernanda, muito boa noite e seja muito bem-vinda. Já vou compartilhar aqui a tela. Então, eu quero falar um pouco, a princípio, sobre a fibromialgia, né? O que é a fibromialgia? É uma síndrome, né, que se manifesta com dor no corpo, dor do corpo todo. E assim, junto com essa dor, na verdade, nós temos vários sintomas, como está descrito aí, que é fadiga, né, que é um cansaço extremo, um sono não reparador e que muitas vezes leva à insônia, problemas de memória, de concentração, ansiedade. As pessoas que têm fibromialgia, elas têm um formigamento, dormência, dores de cabeça, muitas vezes depressão, que a depressão está muito relacionada com a fibromialgia, tontura, problemas intestinais. Então, assim, e uma das maiores, assim, e qual que é a forma de saber, né, que como que se tem a fibromialgia? Na verdade, a fibromialgia vai sendo por eliminação, porque a pessoa primeiro ela acha que ela tem um reumatismo, porque tem muita dor, aí ela vai procurar normalmente um reumatologista. E o reumatologista vai fazendo os exames e vai descartando, porque não se tem nada do que imaginava. E até hoje, na verdade, é o exame clínico que diagnostica a fibromialgia. E como eu falei assim, ela tem uma grande sensibilidade em alguns pontos específicos do corpo. Então, você imagina que é o que tem nessa imagem aqui, geralmente mais nesses locais. E quando uma pessoa tem a fibromialgia, você conversa com ela, ela fala assim, eu tenho uma dor que anda. Então, gente, você imagina, eu até peço para vocês fazerem o seguinte teste. Pegue assim a sua mão, o seu braço e dê um beliscão. Você imagina o que você vai sentir uma dor, né? O que é uma pessoa ficar 24 horas sentindo esse desconforto? É isso que uma pessoa que tem fibromialgia tem, que é assim, o que mais é é por isso que eu falo, tem uma relação, porque a pessoa que tem dor o tempo todo, ela vai até para uma depressão, né? Ou o contrário, olha assim, essa imagem que a gente está passando aqui agora, é a sensação que o fibromialgico tem. Então, assim, e vai levando a vários outros desconfortos, né? E outra coisa, assim, apesar assim, dessas dores, a fibromialgia é uma doença que a gente pode falar que tem muita relação com o emocional, psicossomática. Então, assim, eu passei por um estresse muito grande, como elas têm uma sensibilidade, eu falo elas porque a maior parte das pessoas que, pelo menos que se sabe até hoje, são mulheres. Passou por um estresse maior, algo emocional, elas entram numa crise muito forte. E, então, é essa sensação, mais ou menos, que uma pessoa, se tem alguém aqui que tem fibromialgia ou convive com alguém, vai entender o que eu tô falando, né? E assim, e o pior de tudo é que é uma doença que não aparece, né? Geralmente num exame laboratorial, e muitas das vezes elas são incompreendidas, inclusive pela família, porque não entende o que está acontecendo também, né? E por isso aqui nós nos sensibilizamos aqui na Secretaria de Saúde, onde eu trabalho como farmacêutica e como turista, e aqui foi criado um grupo de apoio, né, para pessoas com fibromialgia, que surgiu para tratar, através das práticas integrativas e complementares, a saúde dentro do serviço que já existia aqui, nós estamos complementando. Então, assim, hoje nós temos aqui uma equipe multidisciplinar. Sou eu, que sou farmacêutica e acupunturista, uma fisioterapeuta e uma psicóloga. E ali nós realizamos atividades como a auriculoterapia, né, que é o que eu faço, exercícios de alongamento, meditação, terapia em grupo, assim, visando buscar uma qualidade de vida melhor para essas pessoas, porque assim, não tem a fibromialgia, hoje ainda não existe uma cura, existe formas de você melhorar a qualidade de vida delas. E aí que nós chegamos também, né, todo nesse trabalho, a esse slogan, essa logo, né, de sempre estar buscando união e parceria para a gente vencer a fibromialgia. E dentro desse sonho, né, que na verdade foi algo que iniciou de um amor realmente por essa causa, que fui eu e
e a minha amiga fisioterapeuta, nós tínhamos, assim, nós nos sensibilizamos com a vida dessas pessoas. Por isso que ficavam na fila da fisioterapia, com dores crônicas, né? E a grande maioria delas teve fibromialgia. E daí que surgiu esse grupo. Então, assim, foi um amor, uma causa de levar uma qualidade de vida para pessoas tão sofridas. E aí que entra a Timol, né? Aí, quando me foi apresentado esse projeto de saúde, através do Reginaldo, aqui de Pérola, né? A Solênia, lá de Toledo, e a Andréia, que é a esposa do Reginaldo também, que tem fibromialgia. Eles vieram, como eu já trabalhava, me apresentaram o produto, que é óbvio. Eu confesso para vocês que quando eu conheci, eu fiquei, né? A pessoa falou assim, ai, faz muito bem, é água, mas eu precisava saber um pouco mais. Mas o que aconteceu também? Eu falei para a Andréia e para o Regi, eu falei assim, eu não vou oferecer nada para as pessoas, levar nada para as pessoas que eu não conheça, que eu não tenho usado em mim. E foi aí que começou. E eu falo que tem muitas coisas que são providências divinas até, né? Porque, gente, eu nunca tive muitas dores de cabeça, e nesse período eu estava começando com dores nas articulações. E, né, foi assim, e essa é uma reclamação que elas têm muito, dor nas juntas, elas falam na mão, e eu comecei com essas dores. E aí eu falei, bom, então eu vou usar, eu vou experimentar, né, fazer o uso correto da água e vamos lá. Gente, com 30, 40 dias eu não tinha mais dor nenhuma. E coincidiu que daí foi nesse período que teve um evento em Toledo, onde o seu Carlos e seu amigo estavam lá, né, para fazer o lançamento dos filtros das usinas. E aí que eu conheci o projeto, que eu comecei, eu falo que realmente foi o seu Carlos que me convenceu, porque ele me apresentou, me explicou mais sobre o que era. E aí eu falei, gente, isso faz muito sentido, porque ali foi falado do xilocimol. Que o xilocimol, o que é? São ímãs orientados. E como eu sou acupunturista, né, eu fiz uma especialização em acupuntura, que é a medicina tradicional chinesa, a gente vem com isso, com a magnetoterapia. Então, o que é? O xilocimol, na verdade, é magnetoterapia. É um tratamento através dos magnetos. E aí eu quis trazer um pouquinho, e o que me trouxe até aqui, o que para mim fez sentido foi isso. O que é a magnetoterapia dentro da medicina chinesa? Né? Dentro do que eu já trabalho, que são as dores. Então, assim, é um modo de tratamento feito através da aplicação de magnetos, de ímãs, nas áreas afetadas, com o intuito de recuperar e manter a saúde e aliviar quadros de dor crônica ou aguda. Então, assim, é um tratamento, como vocês estão lendo aqui, que utiliza a energia magnética para curar de forma segura e, principalmente aqui, de forma não invasiva. É uma forma natural, né? Os campos magnéticos interagem com as células, promovendo a recuperação fisiológica do equilíbrio do corpo tratado. Isso, na medicina, a gente usa ímãs no corpo para fazer tudo isso. E quais são os benefícios da magnetoterapia, né? Por que eu já acredito, já falei, opa, esse projeto faz sentido. Ela alivia a dor, porque atua como um potente analgésico, acelera o processo de cura em até 50%, melhora a oxigenação e a nutrição dos tecidos, reduz inflamações, atrasa o processo de diminuição da densidade óssea, né, que leva à osteoporose, estimula a reabsorção de edemas e melhora o fluxo capilar. E aí que nós chegamos na magnetoterapia na água, que é o que também eu vi quando eu estudei, né? E o que acontece? Que eu imagino que aqui muitos de vocês já conhecem, mas eu quero colocar um pouquinho do meu conhecimento e um pouquinho do que eu fui buscar. Que esse conhecimento já vinha de lá também. É um processo muito útil para desintoxicar o organismo, seja de origem animal, em humanos e em vegetais, quando irrigado com a água. Usa-se para limpar o sangue, para evitar depósitos de ácido úrico, de colesterol, de triglicerídeos e várias outras substâncias que são consideradas como toxinas no nosso organismo. A água, né, tratada magneticamente, ela combate a formação dos megaclusters, que são moléculas grandes, que eu imagino que quem, né, já está no projeto já ouviu falar muito disso.
Mas essas moléculas, quando temos muita impureza em nosso organismo, essas moléculas, elas se unem, né? Para quê? Para juntar essas impurezas. Só que esse processo, ele não é benéfico para o nosso organismo, pois apesar, né, dele estar fazendo isso, ele dificulta a eliminação das impurezas. Então, assim, a água, quando está magnetizada, ela consegue eliminar esses megaclusters, que são essas moléculas grandes de água. E elas se unem e deixam as impurezas de fora, fazendo com que o organismo elimine essas impurezas. E a junção da molécula de água com sais minerais, como cálcio e magnésio, que nós temos no nosso top 4, forma um composto com propriedades específicas e efeitos excelentes para o nosso organismo, como inibição da formação de radicais livres, ajuda na secreção do processo digestivo, melhora do trânsito intestinal, na eliminação do suco gástrico, a facilitação da filtragem dos rins, porque impede a formação de cristais. No sistema nervoso, melhora a condução elétrica, otimizando as glândulas e a secreção e produção de hormônios. Melhora a circulação e facilita a eliminação de toxinas. E uma coisa muito importante no caso aqui da dor, né, como a gente está falando da fibromialgia, e eu vou passar o resultado do nosso estudo, a redução da fadiga muscular, que aí se dá pela presença do magnésio, que hoje tem muitos estudos mostrando os benefícios do magnésio para nós, né? Tudo que o magnésio está envolvido para a nossa saúde, e que muitas vezes nós não temos, né, na nossa água, na nossa alimentação, cada vez menos esse mineral, que é ele que nós temos no top H+, né? Então, assim, gente, eu fico muito feliz quando eu vejo essa imagem, né, da Timol junto com o nosso projeto, né, União e Parceria Vencendo a Fibromialgia. Porque a gente tem esse amor, a gente tem esse sonho em trazer uma vida melhor para essas pessoas. E por isso que eu digo que eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade de realizar. Então, vamos diretamente ao que nós fizemos, né? Foi realizado um estudo clínico nós iniciamos com 2 pacientes, mas foi bem no início da pandemia, então uma que foi até o final, que participa do grupo de apoio com o uso da água tratada, né, do silocinol e PH+, presente na usina de água mineral top 4. Então, assim, essas pessoas todos os dias, ou cada 2, 3 dias, iam lá, buscavam essa água e fazia, né, no caso foi uma pessoa fazendo um uso orientado, um uso correto, né, como a Neuci mesmo já falou, nós temos que ter a autorresponsabilidade de fazer o uso correto também, quando nós queremos trazer saúde para nós, né? E assim, nós utilizamos, quando ela iniciou, 3 indicadores. Eu fiz uma entrevista com elas, utilizando uma escala analógica de dor, esse questionário PEC-GIL e um questionário sobre qualidade de vida, que chama-se SF36. E ela foi para casa e começou a fazer o uso. Com 7 dias, foi esse o relato para ela, que ela nos passou. Diminuição da fraqueza nas pernas, que de acordo com o relato dessa paciente, quase zerou. Ela se sentiu mais disposta, encorajada e mais leve. Não sentiu mais estômago pesado e duro e não sentia mais tontura, porque todos esses sintomas ela sentia praticamente diariamente. Inclusive, o estômago, além dela ter fibromialgia, ela tem diabetes, então, assim, pressão alta, então, assim, muitos medicamentos ela usa, né? E com 7 dias, ela já teve ela observou todos esses benefícios. E aí, como nós realizamos foi o seguinte, essa escala analógica de dor, como vocês podem estar vendo aqui, a gente faz, né, qual é a sua dor hoje de 0 a 10? Então, assim, 0 a ausência de dor e 10 dor máxima. Ela, no dia 6 de março de 2020, estava com dor 4. 30 dias depois, 0. 60 dias depois, 0. Nesses 30 primeiros dias, ela teve 1 dia de crise, porque a fibromialgia, nós sabemos que não é uma doença tão simples assim. Mas, assim, nesse período, ela fazendo o uso correto,
ela teve 100% de melhora da dor. Ela teve um dia de crise, gente. Para quem tem, se tem alguém aqui que tem fibromialgia ou conhece alguém, sabe o que é você ficar apenas em 30 dias com um dia de crise, pois elas têm muitas crises. E aí o questionário McGill é um questionário que a gente avalia elas, assim, a dimensão, como elas sentem a dor. Até tá aqui, gente, ó. Eu pergunto para elas, qual que é a tua sensação de dor? A tua dor é como uma vibração, é como um tremor, ela pulsa, é como uma batida, e aí elas vão respondendo, sabe? Ela te cansa, ela te deixa exausta, é uma dor chata, e aí ela vai fazendo e eu vou avaliando. Nos 30 primeiros dias, eu não estou conseguindo aqui olhar. Na dimensão sensitiva, ó, ela respondeu 10 desses questionários. Então, quer dizer, ela tinha 10 sensações. Na dimensão afetiva, 2. Na dimensão avaliativa, 2. Na miscelânea, 3. Olha aqui com 30 dias, gente. Com 30 dias, ela só tinha 2 sensações. Com 60 dias, uma sensação. Então, o percentual de melhora dela, eu não estou conseguindo aqui enxergar, mas é em torno de 82, 87%. Aqui tá, as telas estão aqui na minha frente, deixa eu ver se eu consigo tirar. Ah, ótimo, ótimo. 97,5% de melhoras na sensação de dor que elas têm. Que ela, né, no caso, essa paciente. E aqui é um resultado do questionário de SF36, que são perguntas para ela, assim, como essa dor, ela te limita no seu trabalho do dia a dia, de você conviver com a tua família. No dia 6 de março de 2020, ela tinha todas essas respostas, olha, todos com uma média geral de 18,62, quer dizer, a limitação dela para fazer as atividades. Gente, com 60 dias, a melhora dela, ela teve 82% da capacidade para fazer atividades como conviver socialmente, viver com a família, fazer um trabalho de casa, porque realmente é uma patologia que elas se limitam demais. Então é isso, gente, assim, o nosso trabalho realizado foi esse, e eu fico muito feliz. Eu sei que, óbvio que precisa de uma dedicação, que precisa da pessoa realmente querer melhorar, fazer o uso correto, mas os resultados estão aí. Então, assim, eu sou muito grata por poder estar compartilhando um pouco da nossa experiência, e eu me coloco à disposição também, se alguém tiver alguma pergunta, algum esclarecimento. E é isso. Espero ter ajudado, ter esclarecido. Muito obrigada. Sem dúvida alguma, o resultado do estudo feito pela doutora Fernanda é espetacular, né? Você viu a evolução do quadro das pacientes que foram submetidas ao estudo por ela. Então, a tecnologia da água magnetizada pelo silocimol é realmente imprescindível, né? Como vimos aqui no exemplo apresentado pela doutora Fernanda. Doutora Fernanda, queremos muito agradecê-la por mais uma vez compartilhar esse estudo conosco. E agora, nós vamos convidar o naturopata ortomolecular Dalton Leme, que vai continuar falando sobre a fibromialgia, como ele trata os seus pacientes, como que está atrelada a outras enfermidades, inclusive a depressão, e como a água magnetizada também pode ajudar nesse quadro. Doutor Dalton, com você. Estar novamente aqui com vocês, pois eu gosto muito de estar passando, né, para vocês essas informações aí, porque são informações muito benéficas, né? E com certeza isso tem ajudado muitas pessoas a ter maior qualidade de vida e também de saúde. Então nós percebemos aí que, eu estou vendo no chat aqui, né, um número grande de pessoas de todas as localidades, todas as regiões aí, né? É muito bom ver vocês animados para isso, né? Não se esqueçam, ainda vocês podem fazer seus convites, né? Tragam seus convidados
pois tenho certeza que toda essa informação vai valer a pena para todos vocês. Então, eu escolhi esse tema aí, porque a fibromialgia, ela tem se estendido amplamente, hoje em atendimento no consultório, para vocês terem uma ideia, essa é uma das síndromes com mais procura, questão relacionada a dores, algias, e a gente percebe que isso tem tirado a qualidade de vida, tem tirado o convívio social de muitas pessoas, e até mesmo atrapalha a questão familiar, né? Então, posso dizer que a fibromialgia, na realidade, ela não é uma doença, ela é uma síndrome, tá? A fibromialgia, ela é uma síndrome. Agora vocês vão dizer assim, mas por quê? Não é uma doença, é uma síndrome? Como assim? Percebe-se que pessoas estão ficando muitas vezes incapacitadas de levar sua vida normal. E isso faz com que elas talvez tenham que acabar se mantendo afastada do seu trabalho, do seu convívio social. E uma coisa interessante, né? Que agora vocês vão entender por que eu estou falando que se trata de uma síndrome, não de uma doença, né? Inclusive, ela não é reconhecida ainda para afastar uma pessoa das suas atividades. Então, o que é fibromialgia? A fibromialgia trata-se de uma síndrome muito dolorosa, crônica, que ela se manifesta por apresentar dor pelo corpo todo. Parece que a pessoa dói da cabeça aos pés, por assim dizer, né? E é uma dor tão intensa que, quando você conversa com uma pessoa que realmente tem a fibromialgia, porque tem processos artríticos, reumáticos, né? Mas quando a pessoa tem realmente a fibromialgia, a dor é tão intensa que a pessoa ela chega a relatar que é difícil de definir se a dor é nos músculos, se é nas articulações. Chega a doer até os ossos, eles costumam dizer. Então, percebe? Isso acaba deixando a pessoa muito confusa mesmo. Mas entre as dores, também tem a característica da fibromialgia, que é o quê? Fadiga crônica, dores de cabeça, dores, no caso da mulher, no caso das mamas, agulhada pelo corpo inteiro. E a insônia crônica faz parte desse quadro dessa síndrome também. Então, é uma síndrome devastadora, que acaba imobilizando o interagente, o cliente, o paciente que está à sua frente ali. Por isso que é um dos temas mais solicitados em palestra hoje, né? Às vezes, quando você pede uma sugestão de palestra, né, você percebe que as pessoas acabam falando, né? Que tal falar sobre as dores? E a fibromialgia, que tanto está se falando agora? Se nós perguntarmos para essa pessoa aonde está doendo, aonde é a dor dela, ela diz assim, eu não sei explicar, dói o corpo todo. Você já se deparou com uma pessoa assim? Talvez um vizinho, um conhecido, um parente. Você chega até mesmo a sentir, né? Parece que, com empatia, sentir o que aquela pessoa está passando. Muitas pessoas, de uma maneira incompreensiva, ela não sabe o que é isso. E, às vezes, acaba duvidando da questão da dor da pessoa. E como se não bastasse todas essas dores, a fadiga, o cansaço, é muito forte. E como eu falei a questão da insônia, mesmo que a pessoa não tenha uma insônia contínua, mas ela tem um sono que não é satisfatório, não descansa. Parece que a pessoa dorme e ela acorda cansada. E isso acaba colaborando ainda mais para quê? Para que a pessoa ela fique cansada, como eu estava dizendo, né? Parece que acordou, ela diz que a sensação é como se ela tivesse sido atropelada por um ônibus. Imagine o que é conviver com isso. E ainda, se você for analisar, ainda tem a questão da problemas de memória. A pessoa não consegue ter concentração. Isso gera o quê? Mais ansiedade, formigamento, dormência na ponta dos dedos, das mãos, dos pés.
as dores de cabeça intensa. E acaba tendo também as alterações intestinais. E aí vem o quê? Depressão. A pessoa acaba não sendo compreendida, né? As pessoas acham que ela é doída demais, é muito queixosa, né? São vários aspectos e várias façanhas que estão envolvidas na questão dessa síndrome da fibromialgia. Uma coisa curiosa que eu vou comentar aqui com vocês, as pessoas me perguntam assim, interessante, eu quase não vejo homens com fibromialgia. Realmente, o número é muito menor. É as mulheres que acabam sendo acometidas 10 vezes mais que os homens nessa síndrome dolorosa. E, normalmente, costuma-se surgir entre os 30 aos 55 anos de idade. Veja bem, isso não é uma regra. Existe casos de pessoas mais velhas, adolescentes e crianças sendo acometidos também dessa síndrome. Mas o que predomina é essa idade dos 30 aos 55 anos. Talvez você esteja se perguntando assim, né? Mas qual é a causa da fibromialgia? Deixa eu só recusar uma ligação aqui, senão vai atrapalhar meu chat aqui. Talvez esteja se perguntando, mas qual é a causa da fibromialgia? Infelizmente, nós vamos esboçar detalhes aqui, mas a medicina alopática, no caso, a convencional aí, né? Não existe uma causa definida para a fibromialgia. A pista que os estudos apontam, porque tem que se fazer muita pesquisa, né? Tem que se atender várias pessoas com o mesmo problema para que se consiga chegar a um parâmetro do que realmente está causando isso. A pista que os estudos apontam é que a pessoa com fibromialgia, ela tem uma disfunção no seu organismo, tá? Que está ligado à sua sinapse, à sua conexão cerebral. E essa pessoa, ela passa a ter uma maior sensibilidade da dor do que as pessoas normal. Então, veja bem, você tem um certo parâmetro, uma certa intensidade nas dores que você sente. Seja na dor de cabeça, seja na dor articular, seja nos tendões, nos músculos. Então, uma pessoa normal, ela tem a dor porque é o sinal de que algo não vai bem. A pessoa com fibromialgia, ela tem uma intensidade, uma sensibilidade tão grande que a sensação da dor nela é 2, 3 vezes mais do que uma pessoa normal. Talvez não soubesse disso, não é verdade? E isso, quando a gente começa a entender isso, nós começamos a perceber que nós temos que ter maior empatia ao tentar ajudar essas pessoas. Mas talvez você esteja pensando, mas como assim? Né? A pessoa ela tem mais sensibilidade à dor do que uma pessoa normal? Como é que funciona isso, né? Vamos lá. Seria como se o cérebro da pessoa interpretasse de forma exagerada os estímulos. Toda vez que você tem um desequilíbrio no seu organismo, um certo bloqueio energético, né? Imagine que você machuca o seu ombro, tá? Então, o seu cérebro ele entende o quê? Eu preciso imobilizar aquele lugar, tá? Então, o que o seu cérebro faz? Ele manda ácido lático no local para que cause a dor mais intensa do que a lesão já causou, para que você possa imobilizar o lugar e, com isso, aquela lesão comece a se reparar. Então, o cérebro da pessoa com fibromialgia, ele é exagerado, os estímulos são muito exagerados. E essa disfunção faz com que ative o sistema nervoso para sentir mais dor do que o normal. Olha que coisa terrível. Agora, como esse cérebro está reagindo à intensidade dessas dores? Percebeu a diferença aí? Por que uma pessoa talvez saia mais fácil de um quadro de fibromialgia e outra está lutando com tantos anos, ela tem uma melhora, mas não consegue se ver livre dele? Então, depende como que o cérebro dessa pessoa ela está reagindo à intensidade dessas dores. É triste isso, né?
A gente, principalmente se você vê uma pessoa que você ama num quadro desse, né? Então, é muito triste. Você que talvez seja uma pessoa de muita empatia, talvez se depare aí no seu dia a dia, no seu campo de trabalho, né? Aqueles que são colaboradores da Timol, né? Acaba se deparando com pessoas que falam, eu perdi a alegria de viver. Eu não tenho nem vontade de viver, de tanta dor que eu sinto. Eu não sei nem contar para você qual foi o dia que eu acordei sem dor. É chocante isso, não é verdade? Agora, nós estamos falando aqui sobre questões físicas, mas essa síndrome ela pode aparecer após eventos graves na vida, como talvez um trauma psicológico que a pessoa teve por um acidente, um susto, né? Alguma coisa que disparou um mecanismo ali que se desenvolveu essa síndrome, no caso, que é tão dolorosa assim. Pode aparecer após uma infecção grave, também já foi apontado que pode ser um dos quadros que acaba levando a pessoa a desenvolver a síndrome da fibromialgia. O motivo pelo qual algumas pessoas desenvolvem fibromialgia e outras não, infelizmente, cientificamente, ainda é desconhecido. Mas, quando eu estou diante de uma pessoa num quadro de fibromialgia, eu costumo muito conversar com a pessoa, para que entenda realmente quando começou esse quadro. Às vezes a pessoa fala, eu não sei, mas quando você começa a conversar, indagar como foi a infância, como que é o relacionamento dela com a família, você vai emergindo coisas ali que você percebe que a fibromialgia é a ponta de um iceberg. Já viram falar, né? Que os navios, por exemplo, ele acaba encalhando por quê? Porque parece que tem um pedacinho de gelo acima da água e por baixo tem uma montanha de gelo, né? Então, os quadros psíquicos emocionais, eles também muitas vezes são assim. Às vezes, embora é uma síndrome muito severa, mas é só uma pontinha de um iceberg que, na realidade, tem uma montanha de problemas por baixo disso aí. E aí, quando você começa a conversar e ajuda a pessoa a entender, aí você fala, mas quando começou as suas dores? Foi em tal ano. O que aconteceu nesse ano que mexeu emocionalmente com você? Então, você começa a levantar a lebre ali. E aí você vai ver que a maior parte... Desculpe. A maior parte das vezes está ligado a essa questão que eu estou comentando com vocês aqui agora. Um evento grave na vida, um trauma psicológico, uma infecção grave e coisas desse tipo aí. Então, a recuperação desse trauma é aquela questão que eu estava falando para vocês. Às vezes, uma pessoa com quadro de fibromialgia, ela tem uma melhora bastante rápida. E outra pessoa, talvez, como não está só na parte física, existe esse bloqueio psicológico, né? Psíquico-emocional, então essa pessoa talvez não veja um resultado com um tratamento tão rápido do que aquela pessoa que ainda está só no parâmetro físico. Olha, diante disso, o que eu gosto aqui nessas palestras é sempre dar alguma dica para vocês, tá? Atenção que eu vou falar agora. Uma dica para quem tem alguém próximo que sofre de fibromialgia. Uma coisa que você pode fazer para colaborar, para não destruir mais ainda emocionalmente essa pessoa, nunca discuta se a dor dele é real ou não. Nunca discuta. Porque realmente ela pode estar tendo, no caso, esse sinal nervoso aí tão intensificado que faz a dor dela ser muito pior do que seria normalmente. As pessoas com fibromialgia, elas estão sentindo as dores que relata ter. Isso que é importante ter em mente. É uma dor diferente porque, mesmo ao se fazer exaustivos exames, nada aparece. É muito comum chegar no consultório, a pessoa fala assim, mas eu já fiz tudo quanto é exame. Meus exames estão todos normais, como eu continuo com essa dor? E ninguém consegue me explicar o que eu faço para melhorar, ou como ela apareceu, de onde ela vem. É chocante, tá?
nunca, se a sua fibromialgia é persistente, você já fez de tudo e ela não melhorou, nunca deixe de tratar o trauma emocional que desencadeou essa síndrome. Como que eu faço isso? Hoje existem várias terapias que colaboram com isso, tá? Os portadores de fibromialgia, em geral, quando vai se avaliar, principalmente no aparelho de biorressonância, vai ver a deficiência de minerais, de vitamina ali, você percebe que essas pessoas têm uma deficiência muito grande do quê? Do mineral, do magnésio, tá? O magnésio é o mineral que ajuda no relaxamento dos músculos. A pessoa que está com fibromialgia é como se ela ficasse com os músculos todos retesados, contraídos, né? E o magnésio vem para quê? Ele vem para relaxar os músculos. Então, percebe que a reposição de magnésio tem sido utilizado em muitos estados dolorosos, devido a essa questão de relaxar a parte muscular. A limpeza do organismo também retirando as células mortas que provocam oxidação, acabam gerando bico de papagaio, é muito importante também para não agravar ainda mais a situação. A nutrição celular para a recuperação do tecido é fundamental. E ainda, conforme já falamos, não se esqueça dos traumas abatidos por conta de episódios, tá? Que está gerando, talvez colaborando em mais ainda com essa intensa dor. Então, esses precisam ser superados. Mas voltando a falar sobre a questão do magnésio aqui. Talvez você encontre nas casas de produto natural, em abundância, o magnésio de forma fitoterápica, de forma de complemento alimentar e coisas desse tipo. Mas eu gostaria de comentar com vocês o que eu passei a usar em consultório e eu tenho acompanhado e percebi um excelente resultado. É o magnésio contido no kit, no combo da Timol, tá? Então, o combo da Timol, ele é composto do quê? De um magnetizador, tá? Que ele faz a quebra molecular da água, e aquele verdinho que é o mineralizador. Esse mineralizador, ele dispensa quais minerais na água que seria muito importante? Olha lá, entre eles, o magnésio, em forma de hidrólise. Então, veja bem, o magnésio em forma de hidrólise, ele vai ser depositado aonde? Dentro da sua célula. Imagine o resultado que isso passa a dar. Porque se você tomasse um complemento de magnésio, né, talvez em cápsula, de forma fitoterápica, você vai ingerir essa cápsula, ela vai ter que passar pela anamilase da saliva, ela vai ter que passar pelo processo digestivo para que uma parte desse magnésio possa alcançar o benefício do seu organismo. Em forma de hidrólise, no caso, como o combo da Timol, ele faz isso de uma maneira como se fosse encurtando o caminho, colocando diretamente dentro da célula. Por isso que a pessoa, quando ela tem muitas dores e ela começa a fazer uso da água magnetizada e da água mineralizada, ela começa a ter uma melhora muito rápida. Se nós formos analisar ainda outro fator, o que mais adoece as pessoas e que é um agravamento muito forte é quando a pessoa ela tem uma desidratação celular e uma desmineralização celular. Olha o combo da Timol trabalhando aí, ó. Ele vai mineralizar a água e vai fazer a quebra molecular através do magnetismo do silocimol. Então, veja bem. Lembra que eu falei agora há pouco sobre a limpeza do organismo, retirando as células mortas que está provocando a oxidação? Imagine como uma água dessa, através do silocimol, com a quebra molecular que esse aparelho faz na água, né? Que sabemos que a água é composta de milhares de moléculas. Mas quando essa água fica parada, ela começa a ter uma aglomeração, forma os clusters, que são as moléculas gigantes, que não se adentram na mesênquima ou no poro da célula. Agora, se o silocimol faz a quebra molecular, destrói essas moléculas gigantes em milhares de pequenas moléculas, o que vai acontecer? Você vai ter uma hidratação de 100%. O que você vai estar fazendo? Você vai estar fazendo um detox, retirando as células mortas que provocam a oxidação e vai gerando, né? Os problemas articulares,
bico de papagaio na coluna, que é muito comum você ver falar hoje, né? E o mineralizador, ele vai participar no quê? Na nutrição celular. Vai ajudar a nutrir a sua célula. Então, isso é fundamental para que a pessoa possa começar a ter uma recuperação. Você, que é um colaborador da Timol, não se sinta culpado quando você vê uma pessoa melhorar de fortes dores e outra não. Porque se essa pessoa tem um processo traumático, ela vai ter que pensar em trabalhar isso também. Porque, caso contrário, é uma terapia fantástica. Você vai estar hidratando a sua célula, você vai estar repondo o magnésio, que é muito importante para você ter o relaxamento muscular, e você vai estar fazendo o quê? Eliminando as células mortas, tá? Evitando com que você produza tantos radicais livres, que é tão prejudicial à sua saúde. Agora, para se chegar a esse tratamento de sucesso, a pessoa normalmente, né, se ela tem traumas aí, enrustido, que está talvez bloqueando o benefício que essa própria água faria, ela tem que estar pensando, então, em fazer, talvez procurar um iridólogo, procurar um ortomolecular, para que ela possa começar a trabalhar esses traumas que está afetando a pessoa. Então, é para cada caso individual. Agora, a fibromialgia, no caso, na ortomolecular, há muito tempo nós sabemos do seguinte: a L-carnitina, tá? O que ela faz, a L-carnitina? Ela trabalha muito bem nos casos de fibromialgia. Agora, veja a relação do que eu vou falar para vocês com o que essa água da Timol tem feito. A L-carnitina, por que ela é tão benéfica no caso da fibromialgia? Porque ela leva mais água aos músculos. Quando você não toma uma água dura, que não é magneticamente modificada, essa água ela consegue hidratar de 50% a 60% do seu sistema celular. Agora, quando ela passa pelo tratamento do xilocimol e topa H+, ela consegue hidratar 100% do seu sistema celular. Olha lá. Então, se você fosse gastar para fazer uma L-carnitina de 300 a 500 miligramas para tomar 3 vezes por dia, para levar mais água ao músculo, essa quebra molecular que o xilocimol faz, olha que maravilha, faz isso no elemento que você mais usa para se alimentar, que é a água. Fantástico isso, não é verdade? Um estudo de 6 meses, conduzidos por cientistas do Departamento de Medicina da Universidade do Texas, dos Estados Unidos, eles examinaram a eficácia de uma dosagem significativa também de ácido málico e magnésio por dia. Olha que interessante. Foram usados 24 pacientes com fibromialgia. Metade desses pacientes receberam o tratamento e a outra metade receberam um placebo. O que é um placebo? É algo que não tinha nada ali, mas psicologicamente contentaria o emocional da pessoa que ela está sendo tratada por alguma coisa. Agora, o que o final desses estudos mostraram? Todos os pacientes tratados com ácido málico e magnésio experimentaram melhoras significativas, muito importantes, dos sintomas que estava tendo das dores. E isso diminuiu não só a dor, como a rigidez muscular, tá? A perspectiva mental dele passou a ser mais positiva, que quem tem fibromialgia, ele passa tanta dor que geralmente a pessoa fica muito negativa, ela fica para baixo. E o mais interessante de tudo isso, sem efeitos colaterais. Então, esse cientista, o Dr. Russell, que liderou a pesquisa, ele concluiu que os dados sugerem que o ácido málico e o magnésio são seguros e eles podem ser benéficos no tratamento de pacientes com fibromialgia. E quais são os benefícios contidos ali? Os benefícios é que alivia a dor, melhora o humor, melhora a qualidade do sono, diminui a ansiedade. Imagina você viver com dor o dia inteiro, a ansiedade que isso gera. Diminui a fadiga, que nós citamos lá no começo, e diminui também o cansaço. E uma coisa que destrói a pessoa também, que acaba sendo diminuído nesse tratamento, é o estresse oxidativo.
Então, veja bem, o ácido málico, ele se liga à molécula de magnésio, constituindo, assim, uma necessária fonte de magnésio. Ou seja, o ácido málico, nesse estudo, ele foi colocado para que pudesse potencializar a entrega de magnésio no organismo desses pacientes observados. Ou seja, ele servia ali como potencializador da absorção do magnésio. Perceberam como que isso encurta o atalho? Em vez de você ir na farmácia lá, mandar fazer 400 miligramas de ácido málico, você fazer 80 miligramas de magnésio quelato. Aí você vai gastar, porque você vai ter que fazer umas 90 cápsulas, porque você vai tomar uma cápsula 3 vezes ao dia. Olha só o que o combo da Timol, ele encurtou para você ali, ó. O magnésio que você está ingerindo, tá? O magnésio que você está ingerindo ali na água, através do combo do Silosimol e o Top H+, é um magnésio que, conforme eu expliquei para vocês aquela hora, ele não vai passar pelo processo digestório, para que parte dele possa chegar e beneficiar o seu organismo. Ele acaba com a água sendo depositado dentro da onde? Da sua célula, que é o combustível principal, aonde ele começa a ter que atuar para que haja esse relaxamento muscular. Você já tinha ouvido falar nisso? Eu gosto muito dessa matéria, eu gosto muito de falar do magnésio. Por quê? Porque o magnésio tem uma interação, tem reações químicas no nosso organismo, ele participa de reações químicas, assim, absurdamente fantásticas. Muitas vezes, você pode utilizar tratamentos que são muito bons, mas se faltar o magnésio no seu organismo, ele, com certeza, ele não vai... os outros produtos, talvez... deixam de ter o efeito que teria com a participação dele. Então, veja bem, eu só coloquei essa questão do ácido málico e magnésio, por quê? Porque o magnésio em forma de hidrólise na água, magnetizada pelo silosimol e Top H+, ele está fazendo esse trabalho, ó, atalho para você. Você não precisa ir lá na farmácia gastar. Você vai continuar tomando a sua água corretamente. Agora, uma coisa que varia muito também de uma pessoa ter resultado e outra não, muitas vezes está na quantidade de água que toma. Quanto você pesa? Quanto você tem de altura? Então, você tem que analisar tudo isso para que você possa fazer um ajuste ali e ter o resultado satisfatório que você pensava. Mas e depois de falar tudo isso, depois que você fez tudo isso, e aí, terapeuta Dalton Leme, você poderia me dar uma ajuda, uma dica de que se eu pegar um interagente que está tendo os problemas emocionais, ele não tem como tratar agora, para intensificar essa ajuda dele, eu gosto sempre de passar uma receitinha para vocês, né? Então, eu vou passar aqui. A receita principal, não deixe de utilizar a água magnetizada pelo silosimol e mineralizada pelo Top H+. Tá? Essa receitinha que eu vou passar é um coadjuvante para você usar junto com essa água. Anota aí. Você vai fazer um suco de couve. Couve, tá? Você costuma fazer refogadinha lá, a sua saladinha. Você vai pegar 2 folhas de couve, tá? 2 folhas de couve, lava ela, pica bonitinho ali no liquidificador. Você pega uma maçã inteira e você vai picar direitinho também no liquidificador. Aí você vai pegar um pouco de chia, pode ser uma colher de sopa de chia. E um pouco de gengibre. Tá? Gengibre ralado, em pedacinho, se você quiser. Ainda se sentir melhor, pode colocar ali uma gotinha ou talvez até quase meio limão espremido. Vamos repassar? 2 folhas de couve, uma maçã, uma colher de sopa de chia, um pouco de gengibre ralado ou em pedaço, e se você quiser, umas gotinhas ou até mesmo meio limão. Aí você está com aquilo ali já no seu liquidificador ali, aí você vai pegar o quê? Um copo de água. Opa! Visto que a água do silosimol e Top H+ tem tanto benefício, por que eu vou pegar uma água comum, talvez com cloro lá da torneira, né? Que ela contém cloro, flúor, são metais pesados que acabam afetando a sua tireoide e vai afetar seu modo de vida. Então, você pega um copo de água,
magnetizado e mineralizado pelo silosimol e top-H+, e coloca lá dentro do seu liquidificador. Então, você vai bater tudo isso aí, 2 folhas de couve, uma maçã, uma colher de chia, um pouco de gengibre, umas gotinhas de limão ou meio limão, e 1 copo de água magnetizada, e você vai fazer o quê? Tomar 2 copos por dia. Talvez isso vai fazer, talvez não, vai fazer acelerar a melhora dessa pessoa que talvez esteja se sentindo meio empacada ali. E você tem que acompanhar e ver se realmente ela está tomando a quantidade de água adequada. Porque muitas vezes a pessoa fala que está. Aí você começa, muito bem, você levanta, você toma quanto? Até a hora do almoço, você toma mais quanto? Aí você almoça, deu um tempinho porque comeu. Aí depois do almoço, você toma quanto de água? Ah, mas daí eu saio, eu vou trabalhar em outro lugar. E o meu aparelho está em casa. Leva uma garrafa junto. Leva uma garrafinha junto. Tá? Então, você também, que é colaborador da Timol, que é um distribuidor, um franqueado, você tem que aprender a começar a investigar por que o seu interagente, os resultados está deixando a desejar no caso dele. Até para saber indicar o que ele tem que fazer para acabar de melhorar. Não é que a água não fez efeito, ela fez a parte dela. Mas se tem alguma outra coisa envolvida, tem que resolver a outra coisa envolvida. Entenderam? Então, eu fico bastante feliz de passar essas dicas para vocês aqui, tá? Não se esqueçam que a fibromialgia é uma síndrome muito dolorosa. Se você quer ajudar a pessoa, nunca duvide de que ela está sentindo dor. Talvez tipo assim, eu acredito que está doendo, mas será que está doendo tanto assim para te incapacitar? Você não quer mais sair de casa? Você não quer mais fazer isso? Não quer mais fazer aquilo? Nunca faça isso. Tem um ditado que diz assim, só sabe a letra da dor quem a tem. E é verdade, né? A gente sabe que quando é conosco, a coisa é bem diferente, né? Então, ela trata-se sim de uma síndrome dolorosa, crônica, que se manifesta por apresentar dor por todo o corpo. Igual eu estava falando aí, mas em consultório, a gente presta muita atenção para não confundir as coisas, né? Tipo assim, será que realmente é uma fibromialgia? Ou é só um processo artrítico? Ou é só um processo reumático? Né? Embora que tenha a similaridade no caso da fibromialgia e esses outros 2 quadros, é a questão de dores, principalmente articular, né? Tá bom, gente? Fiquei muito feliz de poder conversar com vocês aqui hoje. Agora a gente vai voltar um pouquinho para o Orlando, porque muita gente que está aqui deve estar se perguntando assim, talvez quem entrou hoje só para assistir a live, né? Mas o que é esse silosimol? O que é esse top-H+? Como é que eu posso adquirir isso? Ah, vou ligar para o terapeuta da Dalton Leme. Não precisa ligar para mim. Você vai conversar com a pessoa que te trouxe aqui nessa live e ela vai saber toda a informação, inclusive a quantidade exata que você tem que tomar. Essa pessoa, quando você adquirir o produto, ela vai te acompanhar por 60 dias para saber, e aí fulano, tá tomando? Melhorou a questão? Não, não melhorou. Então, o que eu vou fazer? Então, vamos ajustar, vamos ver onde está o problema. Então, essa pessoa vai te ajudar nesse sentido. Então, se você gostou das dicas aqui e quer fazer parte das pessoas que passaram a mudar, a ter mais qualidade de vida e saúde, procure a pessoa que te convidou para a live e, com certeza, você vai ter excelentes informações. Agora, nós vamos voltar com o Orlando, que ele vai acabar explicando um pouco mais sobre isso. Tá bom? Obrigado a todos, foi um prazer imenso estar com vocês, viu? Fantástico, não é, pessoal? Agora que vimos a apresentação da doutora Fernanda, a apresentação do doutor Dalton, ficamos ainda mais convencidos de que temos nas mãos a maravilha do século. E você que está como convidado deve estar se perguntando qual forma e qual maneira de adquirir essa tecnologia. Então, o que nós queremos dizer a você é o seguinte: procure a pessoa que te convidou. Essa pessoa está apta a tirar suas dúvidas, a fornecer quaisquer esclarecimentos que você precisar, mas o mais importante é que você viu aqui os profissionais recomendando nas 2 situações, tanto no estudo da doutora Fernanda, como o doutor Dalton com seus pacientes,
além de nos convencer do porquê a água tratada magneticamente pelo silocimol consegue reverter o quadro. Então, procure a pessoa que te convidou. Assim sendo, foi um enorme prazer estar com vocês, estar com a doutora Fernanda e o doutor Dalton. Um grande abraço a todos e até a próxima.